Você já parou para pensar que, às vezes, o maior milagre pode estar escondido num gesto simples? E se o pouco que você tem nas mãos fosse o suficiente para mudar a vida de alguém, não só por um dia, mas para sempre? É uma pergunta que a gente raramente se faz. A gente olha para o pouco que tem e pensa, isso não vai fazer diferença. Mas será que é verdade? Hoje eu quero te contar uma história. Uma história que pode mudar a maneira como você enxerga o poder de um pequeno ato de bondade. Numa pequena vila, esquecida pelo tempo, vivia um menino chamado Samuel. Todos os dias, antes do sol nascer, sua mãe o acordava com um beijo na testa e lhe entregava um único pedaço de pão, cuidadosamente embrulhado num pano velho. Era tudo o que ele tinha para o almoço. E todos os dias, Samuel caminhava quilômetros até o campo onde ajudava seu pai. Numa manhã especialmente quente, enquanto o sol castigava a terra seca, Samuel encontrou um lugar à sombra de uma oliveira para comer seu pão. Ao desenrolar o pano, ele viu um homem sentado à beira do caminho. Ele não parecia um viajante, parecia alguém que tinha sido deixado para trás. Suas roupas estavam rasgadas, seu corpo era magro, e seu olhar era um espelho do vazio, de quem já não esperava mais nada da vida. Ele estava fraco, faminto. Samuel olhou para o pão em suas mãos. Era pequeno, mal daria para matar a própria fome, e por um instante ele hesitou. Uma voz em sua cabeça dizia: se você der metade, vai ficar com fome o resto do dia. Você precisa dessa energia. Mas ao mesmo tempo, outra voz, mais suave e profunda, sussurrou em seu coração: de vida. O menino respirou fundo. Ele olhou para o homem, depois para o pão e tomou uma decisão. Com cuidado, partiu o pão exatamente ao meio e caminhou até o estranho. Sem dizer uma palavra, apenas estendeu a mão e ofereceu uma das metades. O homem levantou a cabeça lentamente. Seus olhos, antes opacos, ganharam um brilho sutil. Ele pegou o pão com as mãos trêmulas e, antes mesmo de comer, lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto. Ele não disse obrigado com palavras, mas seu olhar dizia tudo. Era como se tivesse recebido não apenas pão, mas esperança. Samuel sorriu, um sorriso genuíno, e voltou para debaixo da sua árvore, sentindo que, de alguma forma, sua metade de pão parecia mais saborosa do que o pão inteiro. Ele seguiu seu caminho, sem imaginar a onda de transformação que aquele simples ato havia acabado de iniciar. Dias depois, algo inesperado aconteceu na vila. Aquele mesmo homem que parecia ter desistido de tudo apareceu na praça central. Ele não estava mais pedindo, estava trabalhando. Acontece que ele era um padeiro, um dos melhores da região, que havia perdido tudo durante uma grande seca que assolou as terras vizinhas. O forno de sua família, que estava frio e silencioso há meses, foi reacendido. Inspirado pelo gesto de pura generosidade de um menino que dividiu o pouco que tinha, ele decidiu usar o último saco de farinha que lhe restava. E ali começou a assar pães, mas não para vender. Ele assava os pães e os colocava numa grande cesta na frente de sua casa, com uma placa simples que dizia: para quem tem fome. No primeiro dia, alguns olharam desconfiados, mas logo os mais necessitados se aproximaram e pegaram um pão. No segundo dia, a notícia se espalhou, e então algo mágico começou a acontecer. Uma senhora, vendo o gesto do padeiro, lembrou-se que tinha algumas frutas sobrando em seu quintal. Ela as colheu e as colocou ao lado da cesta de pães. Um fazendeiro, passando por ali, decidiu deixar um cântaro de água fresca. Outra família trouxe um pote de mel. Em pouco tempo, a praça da vila, que antes era um lugar de passagem, transformou-se num ponto de encontro, de partilha. As pessoas não vinham apenas para pegar. Elas vinham para dar. Aquela comunidade, antes marcada pela escassez e pela desconfiança, começou a viver algo que ninguém esperava: abundância.
A generosidade se tornou contagiante, e tudo isso começou com meio pão. A história de Samuel nos ensina uma lição poderosa. Muitas vezes, esperamos ter muito para só então começar a ajudar. A gente pensa, quando eu tiver mais dinheiro, eu vou doar. Ou quando minha vida estiver resolvida, eu ajudo os outros. Mas a verdade é que o milagre não acontece quando você tem sobras. O milagre acontece quando você decide dividir o que você tem, por mais que pareça pouco. Aquele pequeno sacrifício, aquele gesto de compartilhar o seu pão de cada dia, é a semente que tem o poder de transformar não apenas a vida de quem recebe, mas todo o ambiente ao seu redor. Pense nisso. Quantas oportunidades de fazer o bem nós perdemos todos os dias porque subestimamos o poder do nosso meio pão? Pode ser um sorriso, uma palavra de encorajamento, um pouco do seu tempo ou dividir o lanche com um colega. Você nunca sabe qual pequena semente de bondade irá florescer numa floresta de abundância. Como está escrito em Lucas 6, versículo 38, dai e ser-vos-á dado. Boa medida recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. O universo tem uma forma de devolver em abundância aquilo que damos com o coração aberto. O milagre não vem quando você recebe, mas quando você decide dar. Então, da próxima vez que você hesitar, lembre-se de Samuel e do padeiro. Lembre-se que o pouco que você compartilha pode ser exatamente o que alguém precisa para reacender a esperança e começar uma corrente do bem. Obrigado por assistir. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvi-la. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que inspiram. Até a próxima!